você? Nós estamos aqui para o nosso primeiro estudo, né? E o nosso primeiro estudo sobre o nosso Assim diz o Senhor. E o nosso primeiro estudo não poderia ser diferente, né? Nós vamos estudar sobre a Bíblia, porque é dela que nós vamos extrair todos os outros assuntos. Então nós temos que saber como ela surgiu, quem escreveu, se tem algum dedinho de Deus aí, né? E então eu vou apresentar os nossos amigos aqui. Alex, meu irmão. Um abraço a todos, boa noite. E o John. Então a Bíblia que a gente vai conversar, né? Ela tem 66 livros, né? A palavra Bíblia e ainda a palavra biblioteca também, né? Vocês sabiam? Então a Bíblia tem 66 livros, 39 livros são do Antigo Testamento e 27 no Novo. Foram escritos por 40 autores, Fátima. E uma distância deles era de 1.600 anos cada um. Pra te ver. E não teve contradição entre Não teve uma contradição. É que nem tivesse um lado do outro, nós três aqui, cada um escrevia um pedacinho. E ela se completa, né? E ela se completa, período de 1.600 anos, né? E a palavra em 2 Pedro 1,21 diz que a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Eram 40 homens, mas todos os homens foram orientados por Deus para escrever a Bíblia. E eram homens santos. Homens santos da parte de Deus, separados para fazer esse tipo de trabalho. E a Bíblia existe até hoje, né? E a Bíblia diz hoje. Se fosse algo que não fosse verdadeiro nem de Deus, não existiria. Não existiria para sempre. E para a gente estudar a Bíblia, a gente precisa fazer o que, Fátima? Oração, né? Orar, né? Breve oração. Uma breve oração que o John Wayne vai fazer para nós aqui, para a gente começar a estudar a Bíblia. Porque sem oração não tem compreensão. Então, vamos curvar a nossa fronte e fechar os nossos olhos. Pai querido amado, estamos aqui, meu Pai, na Tua presença, pedindo a presença do Espírito Santo que possa nos conduzir através desse estudo. Amém. Que a gente possa ter compreendimento da palavra, que a gente possa também transmitir essa paz, que a gente possa também levar conforto aos lares. Amém. Te louvamos para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alex, me diz uma coisa, a Bíblia, para começar, né? Ela tem o caminho para a vida eterna? Olha, tem um caminho. Nós vamos abrir agora, né? Olha só que a Bíblia vai dizer o caminho da vida eterna. Hein? João 5, 39. Vamos ver, o capítulo é um número grande, esse 5. 5 é o capítulo, e o versículo é aquele númerozinho pequenininho. Então, João 5, capítulo 5 grande, e versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, e ela mesmo testificam de mim. Jesus, na época de Jesus, as pessoas já estavam querendo a vida eterna. Jesus fala: vocês examinam as Escrituras para encontrar a vida eterna, mas elas testificam de mim. Em outras palavras, a Bíblia tem a vida eterna, mas a vida eterna é Jesus Cristo. Então ele falou: vocês examinam para serem eternos, né? Mas a Bíblia testifica de mim, porque eu é que dou a vida eterna. Então, se você quer ter vida eterna, procure Jesus. Jesus dará a vida eterna. E nós vamos estudar aqui mais adiante sobre a morte, para a gente entender que Deus, através das pessoas que morreram, terão a vida eterna. Nossa, hoje maravilhoso. Maravilhoso, né, Fátima? Hoje eu estou com os cabelinhos brancos aqui, mas no céu seremos todos novos e não vamos usar óculos, e ainda você é eterno, pela graça de Jesus Cristo. Mas, como eu já disse, a eternidade está em Jesus Cristo. Amém. Mas tem um negócio, Alex. Como é que Jesus compara a Bíblia? Aqui ele compara. Olha só, Jesus falou, né, de que examinar as Escrituras, porque julgam ela ter a vida eterna, e ela testifica de Jesus, né? Então, o que ele compara a Bíblia? Olha só que interessante. Vamos abrir em Salmo 119. Salmo 119, 105. Olha o que a Bíblia fala sobre ela mesmo. Salmo 119, 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só que interessante, que legal, Fátima. A Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés, para que eu não tropece, para que eu ande um caminho. Quantas vezes a gente tem que bater quantas vezes a cabeça, né? Quantas vezes te erra sem ter o conhecimento da palavra, porque a própria Bíblia nos conduz no caminho que é certo, porque ela nos mostra, não vai ali, que ali tem um buraco, então tu desvia por aqui. Mas muitas vezes sem a Bíblia a gente não tem essa luz. Vamos imaginar a gente numa escuridão com uma lanterna. Ela nos dá o caminho, né? Para que direção te vá, para que a gente não venha tropeçar, porque muitas vezes a Bíblia nos dá condições e mandamentos para nos proteger. E outras coisas, eu vou dizer assim, que existem várias religiões, né? A palavra, se você quiser abrir depois na sua casa,
João 17, né, o capítulo grande 17, o versículozinho pequenininho 17, fala que santifica-os na verdade, disse Jesus. A tua palavra é verdade. Então, no meio de tantas mentiras que o mundo oferece, a Bíblia é o caminho da verdade. Ela não precisa de nenhum outro livro para responder. Porque ela mesma tem as perguntas e ela mesma responderá todas as nossas dúvidas. Não precisa de interpretação humana, um livro qualquer aí. Não, ela sim responde. Você vai ver que eu sempre vou responder, Fátima, através da Bíblia. Mas aí surge uma outra pergunta, Alex. Assim, existe alguma maneira para a gente estudar a Bíblia? Porque eu já vi pessoas que começam a estudar lá do Gênesis até o Apocalipse e desistem, porque não entendem nada do que está escrito. Existe alguma maneira mais fácil para que a gente compreenda isso? Olha, Fátima, eu não vou responder. Não vou responder. Quem vai responder vai ser a Bíblia. Eu disse, eu não vou responder nada. Quem vai responder é a Bíblia. Vamos a Isaías 28. Isaías 28, 10. Gente, acompanhem aí. Isaías 28 e o versículo 10. Diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. O que será que a Bíblia está dizendo, Fátima? Hoje nós estamos estudando sobre qual assunto? Sobre a Bíblia, né? Então vamos pegar todos os textos, desde Gênesis, Apocalipse, que falam do quê? Só sobre a Bíblia, para a gente poder ter entendimento. Lembra que a gente estudou sobre examinar as Escrituras, porque julgais tem nela a vida eterna? O que é examinar? Examinar, o que é? É parte por parte do teu corpo. Se está com problema de visão, vai ter que saber por quê, qual o tipo de doença que está atingindo os teus olhos, e fazer uma minuciosa estudo para ver o que está afetando a tua vida. Então a Bíblia tem que ser assim também. Não pode ler de Gênesis, Apocalipse todo. Tu vai te estudar um concurso, né? Tu vai estudar um curso, vai estudar direito constitucional, tu vai estudar só direito constitucional, matemática, só matemática. E também a Bíblia também, ela tem assunto para todos os temas. Saúde, para quem está com problemas de depressão, para morte. Será que tem também fala? Morte também fala, porque também nos dá direção, porque tem pessoas que não sabem o que vai acontecer depois da morte. E quem está com problema na família, ela tem também como o homem e a mulher podem se agir como casais? Como o marido deve tratar a sua esposa, como os pais têm que tratar o próprio filho, filhos tratar o próprio pai. Então a Bíblia nos dá uma direção para que a gente tenha uma plena alegria. Ela fala também por que sofrimento nós temos aqui nesse mundo? Também fala. Porque quem sofre. Principalmente, né? Será que existe mal? Como é que surgiu o mal? Se existe, né? Se existe Deus, existe, né? Tem cada assunto, você não pode perder os próximos estudos, né? É isso, já vai abrir um link para falar para você. Se você tiver alguma dúvida sobre o estudo de hoje, por favor, coloca lá nos comentários. Se você tiver pedido de oração também, a gente promete que vai responder todas as perguntas que forem colocadas ali, tá bom? Amém. E eu também tenho uma pergunta, Alex. Como é que é a situação de muitos estudantes da Bíblia? Porque eu percebo que tem muitos amigos que não querem ler a Bíblia porque acham muito confuso. E também se deparam com aqueles monstros de duas cabeças, um monstro de três cabeças, um monstro que sai da... Exatamente, monstro sai da água. Eu tenho amigos que não vão nem na praia por isso. Sabe? Então eu queria ver como é que é a situação, o que a Bíblia fala em referente a isso. O interessante também, que eu devo puxar esse link aí que está falando, o meu pai dizia quando eu estava lendo Apocalipse, ele não lê que tu vai ficar louco. Né? Tinha uma novela até que mostrava, eu lembro muito de uma novela de um cara que, vou denunciar minha idade, um cara que ele lia a Bíblia na novela e ficou louco. Lembra que tinha um cara que tinha uma galinha e tal. Então eu tinha medo de pegar a Bíblia por causa dessa novela. Eu achava assim, nunca vou ler a Bíblia por causa disso. E tem pessoas que leem a Bíblia e não leem Apocalipse. Não leem Apocalipse. Eu leio Apocalipse porque é demais. Gente, eu vou dizendo pra vocês, com o tempo, né, a gente vai querendo mais amizade, a gente vai entendendo. Nós vamos estudar Apocalipse, vamos desvendar o que é água, que bicho é esse que sai da água, a gente vai estudar direitinho. E a Bíblia, o Apocalipse não tem os nada. Finais dos tempos. Apocalipse não tem nada de filme de terror. Tem gente que fala, pra mim parece um filme de terror. Não tem nada, gente. Nos dá grande sabedoria assim, do céu e na terra. Olha só, vou dar um texto já comentar, né? Porque muitos, né? A situação de muitos que estudam a Bíblia e não entendem, né? Mas por quê? Por que não entendem? Fátima, podia ler para nós aqui, está em Atos, capítulo 8, e o versículo 26 a 31. E tem uma história aí que a gente vai ler, e aí a história talvez seja de confronto ao que você pensa. Vamos lá então, né? Aqui fala sobre Filipe e o eunuco. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul.
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, ou seja, a Bíblia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que vens lendo? E ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Amém. Uau. Acho que é a pergunta de muitas pessoas, né? Como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, o que aconteceu na época de Jesus ali? Filipe, né, estava andando, o Espírito Santo disse: olha, vai lá e encosta naquele carro lá. Ele era um alto oficial de uma rainha etíope. Ele que cuidava do tesouro, era o administrador daquele tesouro. E ele estava lendo o profeta Isaías do Antigo Testamento. E ele leu com uma ovelha que vai um matador. Eu não estou entendendo nada disso. E aí, Filipe, você está entendendo? Ele disse: não. Então, como é que eu vou entender se não ninguém me explica? Aqui estão os Filipes. Porque um dia eu também não entendia nada. Alguém me explicou a Bíblia, claro, dentro só da Bíblia. E graças a Deus, Deus me deu um entendimento. A cada um de nós, né? Ninguém aqui é maior do que ninguém, todos nós somos pecadores. Mas Deus quer que todos compreendam a Bíblia, que examine as Escrituras e que a gente possa entender um pouco da Bíblia. E o legal dessa história, né, Alex, é que Deus mandou Filipe, e Filipe obedeceu, e a pessoa estava querendo saber sobre Deus, né? Então, no nosso cenário hoje, se você está aqui vendo esse vídeo é porque você está querendo saber mais sobre Deus. E nós, né, tivemos, graças a Deus, pela graça de Deus, a ideia de fazer isso, porque Deus também queria que você soubesse. Tem a palavra em Apocalipse, eu não vou abrir lá, no capítulo 22, diz assim: bem-aventurados os que leem e estudam as profecias deste livro. Então, Deus está chamando você de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Feliz. Feliz é aquele que estuda a palavra de Deus. E quando a gente entende o nosso sofrimento, o porquê, nos ajuda um pouquinho melhor a compreender nós mesmos. Quando a gente não sabe o porquê que a gente está sofrendo, por que isso acontece, será, né? A gente fala um tema muito ocorrido no mundo hoje, né, Fátima? É sobre a morte, né? Então, a Bíblia fala, a gente consegue entender um pouco mais do conforto. E olha, a gente tem muita esperança aí. Amém. Jesus fala. Vamos orar então por ele. Vamos orar ou a gente canta uma musiquinha antes? Vamos dar uma musiquinha então. A musiquinha ou a gente ora antes? A gente ora e depois canta. A gente ora e Vamos depois orar canta. então, depois a gente canta uma musiquinha. Desculpem, né, as nossas vozes, né? Para que seja bonita. Mas quem faz a oração, a Fátima faz a oração para nós aqui, tá bom? Já feche seus olhos aí e já agradeça a Deus ou peça já em oração, que nós estaremos orando por você também. Querido Deus, obrigada pela feliz oportunidade de podermos aqui estar falando da Tua Palavra, Senhor. Amém. Pedimos que o Senhor traga salvação nas nossas casas, que visite a cada pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo neste momento. Que o Teu amor e a Tua graça caia sobre nós, Pai. Amém. Pedimos o Teu Santo Espírito agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu sempre digo, nada pode nos impedir de falar do amor de Deus. Amém. E a nossa frase sempre, né, Alex? Como diz? Assim diz o Senhor. Senhor. Um abraço.